Dezembro de 1992. O Brasil vivia sob a aura do sucesso das telenovelas, um universo de fantasia e glamour, que de repente se chocou de forma brutal com a realidade mais sombria do crime. O Rio de Janeiro, em uma noite de segunda-feira, testemunharia a interrupção de uma carreira promissora e o nascimento de um trauma nacional que ressoa até hoje. O assassinato da jovem atriz Daniela Pérez, filha da renomada autora Glória Pérez, não foi apenas um crime brutal. Foi um ato de crueldade inimaginável, orquestrado por um colega de trabalho, um crime de inveja e obsessão que desvendou a face mais traiçoeira da ambição. Este documentário, que se propõe a dissecar a fundo este caso, é uma análise da vulnerabilidade da vítima, da frieza do assassino e da incansável luta por justiça que mudou o Código Penal brasileiro. Este é o ato em U, contraste entre a luz dos estúdios e a escuridão da estrada. Para entender a profundidade da tragédia, é preciso contextualizar quem era Daniela Pérez e o ambiente em que ela trabalhava. Daniela Ferrante Pérez era, aos 22 anos, um talento em ascensão. Filha de Glória Pérez, uma das autoras mais criativas da teledramaturgia, Daniela não usava o prestígio da mãe como atalho. Ela havia trilhado seu próprio caminho, inicialmente como bailarina e posteriormente ganhando destaque na televisão. Sua beleza e seu talento eram inegáveis, e ela era casada com o ator e cantor Raul Gazola, vivendo o auge de uma vida artística e pessoal feliz. O palco do seu sucesso e, ironicamente, da sua tragédia era a novela de Corpo e Alma, escrita por sua mãe, Glória Pérez. Daniela interpretava Yasmin, uma personagem secundária, mas carismática. Seu parceiro de cena, o ator Guilherme de Pádua, interpretava Bira, um motorista de ônibus que se envolvia com Yasmin em um romance leve e juvenil. A dinâmica de trabalho no set parecia profissional, mas a vida real escondia uma relação de tensão e obsessão. Guilherme de Pádua era o oposto de Daniela em termos de status e estabilidade. Vindo de Belo Horizonte, ele havia chegado ao Rio de Janeiro com a ambição feroz de se tornar uma estrela. Sua contratação para o papel em De Corpo e Alma era o ápice de sua curta carreira. No entanto, Guilherme de Pádua era, segundo a análise psicológica posterior, uma pessoa narcisista, com uma necessidade patológica de atenção e sucesso. O núcleo do crime reside na insegurança e na ambição desmedida de Guilherme de Pádua. No desenvolvimento da novela, o personagem de Pádua, Bira, começava a perder espaço na trama. Glória Pérez, focada em outros arcos narrativos, diminuía as cenas do casal, o que, no mundo competitivo da teledramaturgia, era visto como um sinal de declínio ou desinteresse da produção pelo ator. Guilherme de Pádua interpretou essa redução de status como um ataque direto, acreditando que Daniela Pérez ou sua mãe Glória estavam conspirando para minar sua carreira. A obsessão de Pádua por Daniela escalou rapidamente. Inicialmente, ele tentou forçar uma proximidade, buscando conselhos da colega sobre como melhorar seu desempenho e ganhar mais destaque. Ele se tornou invasivo, ligando constantemente para Daniela e seu marido, Raul Gazola, buscando uma interação fora do set que Daniela, em sua educação e profissionalismo, tentava manter estritamente de trabalho. A recusa de Daniela em dar a ele a atenção e o status que ele desejava alimentou o ressentimento de Pádua, que via na filha da autora o obstáculo para o seu sucesso. A situação atingiu o ponto de ruptura quando Guilherme de Pádua tentou uma abordagem mais direta, em uma tentativa desesperada de garantir que seu personagem voltasse ao centro da trama. Ele buscou Glória Pérez, insinuando que o romance entre seu personagem e Yasmin deveria ter cenas mais fortes e picantes. Essa proposta foi rejeitada. A rejeição, somada à diminuição de suas cenas, fez com que a mente narcisista e paranoica de Pádua consolidasse a ideia de que Glória Pérez, por extensão, Daniela, eram seus inimigos. Ele via a vítima como a chave para manipular a autora. O planejamento do crime começou a tomar forma com a participação crucial de sua esposa, na época, Paula Tomás. Paula, também movida por ciúmes e ambição frustrada, aliou-se ao marido no plano macabro. Ela sentia inveja do sucesso de Daniela e apoiava a paranoia de Pádua. A união dos dois, um pacto sombrio de ressentimento e inveja, transformou o crime em uma ação coordenada. Paula Tomás seria a cúmplice silenciosa, a motoristal da
Morte. Na noite de 28 de dezembro de 1992, as gravações de Corpo e Alma se estenderam até tarde nos estúdios Tycoon, no Rio de Janeiro. A atmosfera era de rotina. Daniela Pérez, como sempre, era profissional e educada. Guilherme de Pádua e Paula Tomás, no entanto, estavam agindo com uma calma fria, a calma que precede a tempestade. Pádua se certificou de estar perto de Daniela nos momentos finais das gravações. Ao término do trabalho, Daniela deixou o estúdio dirigindo seu Ford Escort. Pádua e Paula Tomás, em um Volkswagen Santana, a seguiram de perto. A perseguição não foi aleatória. Ela foi calculada em um momento oportuno. Em um ponto de acesso à Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, o carro de Pádua interceptou o carro de Daniela. O crime não ocorreu na escuridão total. Ocorreu em uma área que, embora isolada, era próxima a vias de tráfego. Pádua usou o pretexto de uma conversa de trabalho urgente para fazer Daniela parar o carro. Em um instante de distração da vítima, Pádua entrou no carro de Daniela, forçando-a a ir para uma área deserta, longe dos olhos de possíveis testemunhas. Paula Tomás seguiu no carro do casal. A frieza e o método demonstravam que o assassinato não seria um ato de desespero, mas uma execução calculada para silenciar a vítima. A cena do crime final seria em um matagal na estrada de Jacarepaguá, próximo à subida da Serra da Grota Funda. Daniela foi retirada do carro e levada para o matagal. O objetivo de Pádua não era apenas matar, mas humilhar e silenciar. Ele não usou uma arma de fogo que poderia chamar a atenção. O método escolhido foi a frieza brutal de uma arma branca. O corpo de Daniela Pérez foi encontrado com 18 perfurações, golpes que demonstravam a fúria cega do agressor. A forma como o corpo foi encontrado jogado no matagal, com os pertences pessoais por perto, indicava que não se tratava de um latrocínio roubo seguido de morte. Era um crime pessoal, uma execução. Os ferimentos numerosos e profundos revelavam a intenção de aniquilamento. O corpo de Daniela Pérez foi descoberto poucas horas depois, e a identidade da vítima, menos uma jovem atriz, filha da autora de novela, menos transformou o crime em um terremoto midiático. A notícia do assassinato de Daniela Pérez foi um choque para o país, uma quebra da inocência coletiva que as novelas proporcionavam. A dor da mãe, Glória Pérez, a busca desesperada de Raul Gazola e o pavor da Rede Globo e do público se fundiram em um clamor por respostas. O foco da investigação, inicialmente difuso, rapidamente se voltaria para o último contato de Daniela, seu colega de cena, Guilherme de Pádua. A revelação de que o assassino era o ator que interpretava seu par romântico na ficção levaria a tragédia a um nível de horror e traição nunca antes visto na televisão brasileira. O dia 29 de dezembro de 1992 amanheceu sob o signo do luto e do pavor. O Brasil, acostumado à fantasia das telas, foi forçado a confrontar a realidade de um assassinato brutal. A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou imediatamente a investigação, inicialmente trabalhando com a hipótese de crime passional ou latrocínio. Contudo, a cena do crime no matagal da estrada de Jacarepaguá, próximo à Grota Funda, contava outra história, uma história de ódio pessoal. A perícia no local revelou detalhes chocantes. O corpo de Daniela Pérez apresentava 18 perfurações feitas por um instrumento pontiagudo, possivelmente um punhal ou tesoura. Os golpes não foram aleatórios, eram profundos e concentrados. Mais do que matar, o agressor visava aniquilar, desfigurando e causando um sofrimento intenso. O laudo necroscópico seria a prova cabal da crueldade e da fúria cega que motivaram o crime. O foco da investigação, contudo, não seria apenas o local do corpo, mas os rastros deixados na fuga. A descoberta crucial que direcionou a polícia foi feita por moradores da região. Próximo ao matagal, o escorte de Daniela foi encontrado abandonado. Mais importante, em um local adjacente, os peritos encontraram uma pista que mudaria tudo: um pedaço de fita adesiva, usada para cobrir a placa de um veículo. A fita estava em uma embalagem de chiclete, o que, inicialmente, parecia um detalhe insignificante, mas a perícia técnica não ignora vestígios. Enquanto a polícia tentava ligar o veículo de fuga à cena, a investigação mais incisiva e apaixonada era conduzida paralelamente por Glória Pérez. Consumida pela dor e pela urgência da justiça,
A autora usou seu conhecimento do ambiente e seu instinto materno para guiar as apurações. Glória notou a atitude estranha de Guilherme de Pádua e sua esposa, Paula Tomás, nas horas seguintes ao crime. No dia do velório, a performance de Pádua foi excessivamente dramática. Ele chorava, se solidarizava e tentava se manter no centro das atenções, uma tática de manipulação que despertou a desconfiança de Glória e de amigos próximos do casal. Glória Pérez notou que, em uma das cenas da novela, que havia ido ao ar na noite do crime, o personagem de Pádua aparecia ao lado de Daniela. Ele era o último contato conhecido dela. A investigação de Glória se concentrou no carro de Pádua. Ela acionou conhecidos e conseguiu obter a placa do veículo que ele usava. Ela cruzou informações e fez uma descoberta estarrecedora. Testemunhas ouvidas por amigos da família que circulavam na área da Grota Funda na noite do crime relataram ter visto um carro Volkswagen Santana preto, cuja descrição coincidia com o veículo de Guilherme de Pádua. Além disso, uma dessas testemunhas, um frentista, lembrou-se de um detalhe singular. Pádua e sua esposa estavam em um posto de gasolina próximo, agindo de forma nervosa. Curiosidade técnica: a fita adesiva encontrada na cena do crime, após a análise forense, foi associada a um tipo específico de embalagem de chiclete, cujos resíduos eram compatíveis com a embalagem encontrada no carro de Pádua. Esse detalhe microscópico inicialmente descartável tornou-se a prova técnica que ligou o veículo do agressor ao local da execução. O cerco se fechou rapidamente sobre o casal de atores. Na manhã seguinte, a polícia confrontou Guilherme de Pádua. Ele foi levado à delegacia e, inicialmente, tentou manter a farsa. Ele se apresentou como uma vítima, um colega solidário. No entanto, a Polícia Civil, com as evidências do veículo, das testemunhas e da fita adesiva, pressionou Pádua. O ponto de ruptura ocorreu quando o delegado apresentou a ele o depoimento de sua esposa, Paula Tomás, que, sob pressão, havia começado a desmoronar. Paula Tomás, grávida e emocionalmente instável, revelou a participação do casal no crime. A confissão de Pádua, que se seguiu à de Paula, foi estratégica. Ele admitiu ter planejado e executado o assassinato, mas tentou proteger a esposa, minimizando sua participação no ato físico do homicídio, alegando que ela apenas o acompanhou. A versão que ele apresentou foi de que o crime foi motivado por um suposto assédio de Daniela, que estaria tentando forcá-lo a ter um caso amoroso. Ele alegou que a fúria foi desencadeada pela rejeição e pela chantagem da vítima. Essa alegação de assédio, típica de agressores que tentam transferir a culpa, foi imediatamente refutada pelas provas. A cronologia dos fatos, as ligações invasivas de Pádua para Daniela e, principalmente, a fúria dos 18 golpes, destruíam a tese de legítima defesa ou reação a assédio. A perícia dos ferimentos, com sua crueldade metódica, falava mais alto. Fato extra: os 18 golpes fatais no corpo de Daniela foram realizados em áreas vitais, mas de forma a causar sofrimento prolongado. O número exato e a distribuição dos golpes foram utilizados pela promotoria, anos depois, para sustentar a qualificadora de meio cruel. Um ponto crucial que desmantelava a tese de um ato impensado de desespero. O instrumento usado, nunca formalmente encontrado, era descrito como algo fino e pontiagudo. A descoberta de que o assassino era um ator em ascensão, o colega de cena da vítima, transformou o caso em um escândalo de proporções épicas. O país não conseguia conciliar a imagem do galã da novela com a figura do assassino frio e calculista. A traição de Pádua, que havia fingido luto e conforto à família, adicionou uma camada de repulsa à sua figura. A prisão de Guilherme de Pádua e Paula Tomás levou-os ao sistema penitenciário, aguardando o julgamento. O caso, agora totalmente desvendado em sua autoria, entrou na fase do inquérito judicial. O Ministério Público se preparou para acusar o casal por homicídio doloso qualificado, devido ao motivo torpe inveja e ambição frustrada, e ao meio cruel. A família de Daniela Pérez, liderada pela incansável Glória Pérez e por Raul Gazola, não se contentou em esperar pela justiça. Glória Pérez iniciou uma cruzada para garantir que o assassinato de sua filha não fosse classificado como um crime comum. Ela iniciou uma campanha maciça coletando assinaturas em todo o país para mudar a legislação penal brasileira. O alvo era garantir que assassinos frios e calculistas, como Pádua,
não se beneficiassem de penas brandas ou regimes semiabertos rápidos. A dor de uma mãe se transformaria em lei, um legado que começava a ser construído nas sombras da tragédia. O período que antecedeu o julgamento de Guilherme de Pádua e Paula Thomaz foi marcado pela intensa pressão popular e pela inabalável determinação de Glória Pérez. A autora, transformando sua dor em ativismo, havia conseguido um feito inédito na história jurídica brasileira: mobilizar a nação para que o assassinato de sua filha não fosse esquecido ou minimizado pela lei. O clamor por justiça não era apenas moral, era legal, com a coleta de milhões de assinaturas para um projeto de lei. O foco da acusação, liderada pelo Ministério Público, era provar o homicídio doloso duplamente qualificado. Motivo torpe, inveja e ambição profissional, e meio cruel, os 18 golpes. A promotoria precisava desmontar a última linha de defesa de Pádua: a alegação de que o crime foi um ato de desespero momentâneo ou uma reação a uma suposta provocação da vítima. O primeiro a ser julgado foi Guilherme de Pádua, em janeiro de 1997, mais de 4 anos após o crime. O julgamento foi um circo midiático e um espetáculo de táticas jurídicas. A defesa de Pádua tentou, sem sucesso, emplacar a tese da legítima defesa da honra, tentando culpar Daniela pela suposta provocação e a violenta emoção. No entanto, a força das provas periciais e a vigilância do público tornaram essas teses indefensáveis. A promotoria concentrou-se na análise técnica. O laudo necroscópico, com o detalhe dos 18 golpes de punhal, foi a arma mais poderosa da acusação. O promotor argumentou que 18 golpes não são um ato de descontrole, mas um ato de aniquilamento. O golpe fatal foi no pescoço, mas a série de perfurações demonstrou a intenção de prolongar o sofrimento, caracterizando o meio cruel. A frieza de Pádua em planejar perseguição e o local de desova do corpo reforçava o dolo qualificado. O testemunho de Glória Pérez e de Raul Gazola foi emocionante e central. Eles narraram a invasão de Pádua na vida de Daniela, a obsessão dele por sucesso e a forma como ele tentou se inserir à força na trama. O depoimento deles deu humanidade à vítima e contextualizou a motivação torpe, a inveja profissional e o ressentimento pela perda de espaço na novela. Guilherme de Pádua, em seu depoimento, tentou se vitimizar, chorou e repetiu a versão de que havia sido provocado. Sua performance, no entanto, foi vista por muitos, incluindo o júri, como um teatro barato. Sua incapacidade de demonstrar arrependimento genuíno e sua insistência em culpar a vítima, mesmo diante das provas de sua crueldade, foram cruciais para a formação da convicção dos jurados. Curiosidade jurídica: o caso Daniela Pérez é famoso por ter sido um dos primeiros a demonstrar a importância das provas testemunhais indiretas na era moderna. O depoimento dos frentistas e das pessoas que viram o Santana de Pádua na estrada, aliado ao vestígio da fita adesiva, foi mais forte do que a confissão inicial de Pádua, que tentava manipular os detalhes. A ciência forense e a atenção dos cidadãos foram as verdadeiras responsáveis pela condenação. Após dias de debates intensos, o veredito foi proclamado. Em janeiro de 1997, Guilherme de Pádua foi considerado culpado por homicídio duplamente qualificado, motivo torpe e meio cruel. A juíza Dr. Dines Frassar proferiu a sentença. Pádua foi condenado a 19 anos de prisão. A pena alta refletia a gravidade e o repúdio social ao crime, e a juíza utilizou as qualificadoras para garantir que o assassino pagasse efetivamente pela sua crueldade. O julgamento de Paula Thomaz ocorreu meses depois, em maio de 1997. Sua defesa tentou argumentar que ela agiu sob a influência e o domínio do marido, alegando que sua participação foi de menor importância. No entanto, a promotoria provou que Paula teve participação ativa no planejamento, na perseguição dirigindo o carro e na ocultação do crime. O júri reconheceu o pacto sombrio do casal. Paula Thomaz também foi condenada por homicídio duplamente qualificado, mas sua pena foi ligeiramente menor: 18 anos e 6 meses de prisão. Reconhecendo que ela não foi a executora principal dos golpes fatais,
mas uma coautora imprescindível. Fato extra: a condenação de Paula Tomás, que estava grávida na época do crime e da prisão, levantou um debate ético e legal sobre o cumprimento da pena por mães. Ela foi liberada posteriormente para cumprir a pena em regime domiciliar para cuidar do filho, mas a decisão foi revertida pela Justiça, que ordenou que ela retornasse à prisão, cumprindo grande parte de sua pena em regime fechado, antes de progredir para os regimes mais brandos. Com as condenações do casal, o sistema de justiça havia finalmente respondido ao clamor nacional. Mas Glória Pérez não parou por aí. Sua luta não era apenas para ver os assassinos de sua filha presos, mas para garantir que o crime que levou sua filha fosse reconhecido como um crime hediondo, um termo que na época não se aplicava diretamente ao homicídio qualificado de forma automática. A mobilização de Glória Pérez, com as milhões de assinaturas coletadas, resultou na aprovação, em 1994. O caso Daniela Pérez se consolidou assim como um marco jurídico e social. Ele demonstrou que a pressão popular, quando bem direcionada, pode sim alterar a lei e o curso da justiça. O silêncio de Daniela foi quebrado pela voz de sua mãe, que transformou a vingança pessoal em uma causa de justiça social para todas as vítimas de violência. O veredito de culpados foi uma vitória da lei, mas a Lei 8.930/94 foi a verdadeira herança da tragédia. A discussão agora se voltaria para o pós-condenação. O destino do casal na prisão e o que a justiça reservava para eles após a progressão de pena. Com as sentenças proferidas em 1997, o caso Daniela Pérez entrou na fase de cumprimento de pena. Guilherme de Pádua, condenado a 19 anos, e Paula Tomás, a 18 anos e 6 meses, iniciaram suas jornadas no sistema penitenciário. Graças à lei impulsionada por Glória Pérez, o crime, sendo hediondo, exigia um cumprimento mais longo em regime fechado. No entanto, o sistema prisional brasileiro, voltado para a ressocialização, concedeu ao casal o direito à progressão de regime. O tempo de pena de 19 anos, embora longo, foi reduzido através de benefícios como o trabalho prisional e a detração por bom comportamento. Em 2004, Pádua e Paula já haviam progredido para o regime semiaberto e, posteriormente, para o regime aberto. Curiosidades e fatos históricos integrados. A brevidade da prisão. Apesar da comoção nacional e da alta pena, Guilherme de Pádua e Paula Tomás cumpriram efetivamente cerca de 6 anos e 9 meses em regime fechado. Antes de migrarem para regimes mais brandos, essa progressão rápida, embora legal, gerou profunda indignação, reforçando o debate sobre a eficiência da punição em crimes hediondos no Brasil. A frustração com a progressão de pena se tornou, ironicamente, o novo motor da vigilância popular sobre o sistema de justiça. A Lei da Mãe, o legado legal mais potente do caso, foi a Lei 8.930/94, que incluiu o homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos. Glória Pérez conseguiu o apoio de 1/3 do eleitorado brasileiro para seu projeto de iniciativa popular, um feito inédito. Essa lei não apenas endureceu as penas para os assassinos de sua filha, mas protegeu incontáveis vítimas futuras de homicídio, garantindo que o tempo de prisão em regime fechado fosse significativamente maior para crimes de alta crueldade. Após a liberdade, o casal seguiu caminhos separados. Paula Tomás mudou de nome, tentou refazer a vida e se afastou dos holofotes. Sua vida após a prisão tem sido discreta, marcada pela tentativa de anonimato e a dificuldade de escapar da sombra do crime que cometeu. Guilherme de Pádua, por sua vez, buscou a notoriedade de maneira diferente. Ele se tornou pastor evangélico, utilizando a fé como meio de ressocialização e, para muitos críticos, como uma forma de reabilitar sua imagem pública. Sua conversão e sua nova vida geraram controvérsia. Muitos questionaram a sinceridade de seu arrependimento, vendo na sua nova carreira uma forma de desviar a atenção da crueldade de seus atos e de capitalizar sobre sua fama infame. Fato extra: a tentativa de Pádua de reabilitação, através da religião,
foi constantemente desafiada pelo público, que nunca perdoou a frieza do crime e a falta de detalhes claros sobre o destino final dos pertences de Daniela e o instrumento usado no homicídio. Em 2022, Guilherme de Pádua faleceu devido a um infarto fulminante. Sua morte, embora natural, encerrou o ciclo de vigilância e crítica social sobre o assassino, mas não a discussão sobre a justiça. A memória do crime persiste. O impacto psicológico do caso Daniela Pérez na sociedade é incalculável. Ele expôs a vulnerabilidade dos artistas, o lado sombrio da ambição e, sobretudo, a força de uma mãe na luta contra o sistema. Glória Pérez se tornou o símbolo da vítima que não se cala, usando seu acesso, sua voz e sua influência para criar mudanças permanentes no Código Penal. A reflexão final sobre o caso Daniela Pérez nos leva a duas conclusões cruciais. A primeira é a fragilidade da inocência. O crime demonstrou que a maldade pode vir de onde menos se espera, do colega de trabalho, do parceiro de cena, destruindo a fronteira entre ficção e realidade. A segunda é a urgência da justiça. O caso mostrou que o sistema legal, por vezes lento e propenso a falhas, precisa de um contrapeso ético e moral. A Lei 8.930/94 é a prova de que a justiça pode ser influenciada pela mobilização da cidadania. A lei se tornou um legado de Daniela, um escudo legal erguido por sua mãe para proteger outros inocentes. O assassinato de Daniela Pérez foi uma tragédia, mas a luta que se seguiu é uma inspiração. A história de Glória Pérez e de sua filha é um lembrete de que, mesmo na dor mais profunda, é possível encontrar a força para mudar o mundo. A voz de Daniela foi silenciada em uma estrada escura, mas o seu nome se tornou o grito de milhões por um sistema de justiça mais rigoroso e um mundo mais seguro. O crime foi hediondo, mas o legado é de esperança e luta contínua.